Carol, conta para nós como é que foi esse dia aí todo que você acompanhou, como é que foi essa confusão toda e que recado que o Hugo Motta deixou? Bem, Raquel, aqui em Brasília está muito frio, mas a temperatura no Congresso está bem alta. E hoje, né, o presidente Hugo Motta fez uma reunião com todos os líderes para trazer um retorno sobre a reunião dele com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que aconteceu ontem à noite na residência oficial da Câmara. E nessa reunião ficou estabelecido, né, ele trouxe o que ficou acordado com o Haddad, um prazo até 10 de junho, para que o governo apresente algumas possibilidades, né, em relação ao decreto do IOF. Então, ele acordou esse prazo para que é o prazo limite para que aí sim ele defina o que fazer com esses projetos, né, esses PDLs, projetos de decreto legislativo que tem aqui no Congresso, apresentados pela oposição, para derrubar o decreto do IOF, né? Então, a ideia é que no dia 10 de junho, os líderes façam uma nova reunião para definir se essas propostas apresentadas pelo governo, né, essas propostas atendem, né, às demandas e podem sim deixar o decreto de lado. Uma coisa que eu apurei, né, nos últimos dias, né, com essa turbulência toda do IOF, é que o presidente Hugo Motta, ele não tem, segundo algumas lideranças com quem eu conversei, ele não tem interesse em pautar esse projeto para derrubar o decreto do IOF, né? Ele mesmo avalia que é melhor ter uma outra solução vinda do governo do que impor esse desgaste, né, esse constrangimento ao governo no plenário da Câmara dos Deputados e depois no plenário do Senado Federal, né? Então, ao longo da semana, ele tem dialogado muito com o Fernando Haddad, que vale lembrar, tem uma relação muito próxima com o Hugo Motta, né? Os dois são amigos, né? O ministro Fernando Haddad, inclusive, já fez elogios públicos ao Hugo Motta antes dele ser presidente, então eles têm uma relação muito boa, e em respeito a essa relação muito boa, o Hugo Motta tem tentado, de certa forma, ajudar o Haddad, né, a solucionar esse problema e diminuir a temperatura aqui no Congresso, né, na Câmara. Então, eles têm conversado para achar uma solução, né, em conjunto. Esse prazo, né, que o Hugo Motta deu para a Fazenda até 10 de junho é justamente para isso, para a temperatura baixar. Semana que vem não tem sessão aqui na Câmara, porque a gente vai ter o Fórum Parlamentar dos BRICS, então a temperatura vai baixar um pouquinho, porque os parlamentares não estarão por aqui, então o assunto deve dar uma esfriada mesmo, então foi proposital isso. Também apurei que o presidente Hugo Motta ele tem sido muito pressionado por setores do mercado. O Hugo Motta ele tem um relacionamento muito bom com algumas figuras do mercado, ele está sempre nesses eventos do Esfera Brasil, do LIDE. Então, quando o nome dele foi lançado, inclusive a presidência da Câmara, o nome dele foi muito bem visto, né, por esses agentes do mercado. Então, ele tem sido muito pressionado a dar uma solução para isso. E ele, por isso, está buscando ajudar o governo. É claro que hoje ele fez uma fala muito incisiva, a gente que acompanha o Hugo Motta aqui todos os dias, deu para perceber que ele estava um pouquinho alterado, né? Ele sempre está com uma voz muito tranquila, mas hoje ele estava muito agitado, né? Porque ele realmente tem interesse em resolver isso e a pressão sobre ele está muito grande. Então ele quer achar uma solução o mais rápido possível. Muito obrigada, Carol, pela sua participação aqui em Poder e Mercado e por trazer aí esse monte de informação, de apuração, de bastidor. Obrigada, Carol. Obrigada, boa noite.